estamos aqui para falar um pouquinho do estudo de texto. Super legal, muito importante, porque é a partir daqui, então, que a gente vai caminhar em direção ao que a prova do Enem de linguagens pede. E hoje, então, vamos começar se lembrando aqui do tema que eu deixei para vocês fazerem e me enviarem. Ou vocês pensam que eu esqueci? Eu não esqueci. E eu estou aqui para cobrar o tema. Mas como eu vou cobrar o tema de vocês? Não sei. Mas eu resolvi, então, já deixar o tema pronto de recortes. Ó, então, vamos começar. Qual é o tema que tinha ficado para aula da aula passada? Então, que tinha ficado para essa aula? Identificar todas as intertextualidades que aparecem no filme do Shrek. Então, pergunta aí para Emily, para Juliane, para Luísa, para o Thomas. E aí, vocês chegaram a ver o Shrek? Ou já viram o Shrek na vida de vocês? Já tiveram a oportunidade de ver esse filme? Comentem aí, ó, no grupo. Quero saber de vocês se vocês já viram Shrek, chegaram a ver. E agora eu vou passar, então, algumas imagens de uns personagens do Shrek. Eu quero saber de vocês se vocês conseguem reconhecer. Então, vamos lá, Emily, Juliane, Luísa, Thomas. Comenta aí embaixo. Vocês já viram Shrek? Vocês conseguem, então, identificar quais são esses personagens. Ó, a Juliane está digitando, a Emily também. Vamos ver se vocês já viram Shrek. Bora. Não tem problema se não fizerem o tema, tá, pessoal? Ah, lembro que faz referência a Chapeuzinho Vermelho, tem um lobo mau, tio de vovó. Ó, então já tem então uma intertextualidade então com a referência da Chapeuzinho Vermelho, do lobo mau, no caso, tio de vovó. Top, Juliane. Vamos ver o que ele está ditando. Sim, já olhei, acho que não todos, não lembro. Bom, mas o primeiro, então, já traz bastante intertextualidade. E agora a gente vai entender algumas delas. Eu quero que vocês me digam o que cada personagem traz de intertexto no Shrek. Primeiro a gente tem esses dois personagens aqui. Eu quero saber se vocês reconhecem ele do Shrek e se vocês reconhecem ele de outro texto. Quero ver, ó, a Luísa está digitando. Quero ver se ela conhece esses dois personagens, sabe identificar qual é a intertextualidade entre eles. Em Shrek e essa outra obra. Vamos ver. A Juliane também está digitando. Vamos ver. Pinóquio. Exatamente. Então, tem o Pinóquio e tem o Biscoito. Faz, então, referências do confeiteiro mágico, e, então, do Pinóquio do Gepeto. Então, olha só, como só vendo, então, a gente consegue entender algumas intertextualidades. E nesse caso aqui, explícita, por quê? Porque o nome dele é Pinóquio. Então, faz referência direto à obra que apresenta, então, o personagem Pinóquio. Perfeito! Vamos lá para o próximo. Quero ver se vocês estão boas. Ó. Luísa e a Emily e a Juliane estão me respondendo. Vamos lá. Próximo, quero ver se vocês já conhecem. Esse aqui foi uma cena do filme Shrek 1, do primeiro Shrek ali. Quero saber se vocês se lembram dessa cena e conseguem me dizer qual é a intertextualidade dela. Qual é o texto, então, que faz referência dessa imagem? Para quem não consegue reconhecer, então, essa parte do filme, para quem viu, é uma parte que chega, então, um homem e diversos cabangas que tentam salvar a princesa do Shrek. Mas, na verdade, o que acontece, vai eu dando spoiler, a princesa, então, se salva e acaba com esse cara e todos os capanga dele. Que, em vez de ser salva, ela não queria ser salva, ela só queria paz. Então, quero saber de vocês se vocês conseguem reconhecer qual a intertextualidade, então, quem é esses personagens. Quais são os textos que referenciam esse personagem. Então, Emily, Juliane, Luísa, Thomas. Para ver se vocês conseguem reconhecer esse. Esse é mais difícil. Pegamos. Eu e a Ana, quando a gente fez, a gente já pensou nesse como pega-ratão. Mas quero ver de vocês. Vocês conseguem reconhecer qual obra literária, qual conto de fadas que apresenta esses personagens?
Vocês se lembram quem é esse personagem? Se não se lembrar qual é esse personagem, não tem problema. Pode estar ali, ó. Não lembro. O importante é participar, pessoal. Vamos lá, a Luísa está digitando. Ó, diversas pessoas digitando. Juliana digitando. Esse eu não lembro. Ah, a Juliana não lembra. Emily e a Luísa estão digitando. Pois é, não lembro esse. Não tenho essa capacidade. Tudo bem, gente. E isso acontece. E por que isso acontece? Justamente porque a intertextualidade ela pode ser tanto explícita quanto implícita. Ela, quando é implícita, que é nesse caso, que a gente precisa, então, reconhecer qual é esse outro texto que está tendo relação com esse, a gente precisa do nosso conhecimento de mundo. No momento que a gente não tem esse conhecimento de mundo, ou não teve contato com essa obra, a gente acaba não reconhecendo. E é tudo bem vocês não lembrarem com isso. Esse aí é uma referência a Robin Hood. Robin Hood, que é, então, um conto de fadas da origem da Inglaterra, que é o homem, então, que tira do rico e dá para o pobre. Ainda tem a musiquinha, né? Eu tiro do rico e dou para o pobre, só fica com um pouquinho por sou nobre, eu salvo a elas, que saúde demais. Então, né? Fala, então, da história e consegue referenciar a partir da música, de contando a história dele, que se trata, então, de Robin Hood. Mas agora vamos pro próximo. Quero ver se vocês vão reconhecer, ó. Só exercício de reconhecimento hoje. Esse aqui é fácil. Esse aqui é bem fácil. Quero saber se vocês conseguem reconhecer esses. Isso aqui, ó. Tá. Vocês conhecem esses porcos? Ah, os três porquinhos. Juliane já lançou a braba. Carol e Amy estão distando. Três porquinhos. Uhum. Então, eles aparecem ali. E quais é a história dos três porquinhos? Então, são porcos que falam e que fogem de um tal lobo mau. Que aí um tem a casa de feno, outro tem a casa de madeira e outro que fez a casa de concreto. Exatamente. Então, referência da história dos três porquinhos. Intertextualidade com o conto de fadas dos três porquinhos. Mais um, então, para finalizar. Não sei se tem mais um. Não lembro agora no slide. Vamos ver. Não foi. Vou voltar. Esse aqui, então. Esse aqui foi uma cena bem inicial do filme. Vocês conseguem reconhecer quem são esses dois personagens? Ó, Juliana e Emily digitando. Qual, então, é a intertextualidade? Qual o texto fonte? Ah, Peter Pan, Sininho, exatamente. Exatamente, Luiz, exatamente, Juliane. Vamos ver o que a Emily vai dizer. Não lembrava. Ah, então, ó. Às vezes, esse conto de fada a gente aprende lá quando criança, a gente vê lá quando criança e acaba se esquecendo, tudo bem. Mas é só para vocês entenderem um pouquinho mais de como que as referências, como as intertextualidades aparecem, então, e como a gente consegue reconhecer nos filmes. Só em imagens fica difícil, mas aí quando a gente vê o filme a gente consegue identificar mais prático, mais facilmente. Ok? Mas então, vamos só relembrar o que é intertextualidade. Eu fiz mais um recorte aqui, porque a intertextualidade vai ser em toda a prova. Sempre quando a gente tiver dois textos, texto 1, texto 2, vai ocorrer intertextualidade de alguma forma. Ou de alguma forma vai aparecer alguma questão ou algumas questões que trabalhem com a intertextualidade e os tipos de intertextualidades. Então, ó, só para contextualizar com vocês, a intertextualidade ela ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto. Então, tem um intertexto. Tem um texto original, texto fonte, que é o texto de origem, e o texto que pegou, então, essa referência e colocou, então, o texto fonte dentro do novo texto. Então, intertextualidade é isso, é quando tem um novo texto e dentro desse novo texto tem um texto fonte inserido ali de forma explícita ou implícita, que foi o que a gente viu na última aula. Também pode ter intertextualidade temática, estilística e referencial, como a gente viu na última aula. Então, é exatamente isso, quando a gente tem um texto dentro de outro texto anteriormente produzido, que faz parte de uma memória social e de uma coletividade. O que é essa memória social e essa coletividade? É, então, justamente isso que a gente acabou de trabalhar aqui, vendo, então, as cenas, os recortes, então, das fotos do filme do Shrek. Então, a gente pega, então, a nossa memória social, ou seja, tudo que a gente aprendeu na nossa vida, e consegue, então, a partir disso, a partir dessa coletividade, entender, então, as diferentes
os diferentes intertextos presentes nas nossas vidas. E como vemos, a intertextualidade ela é um elemento constituinte e constitutivo do processo de escrita e leitura, e compreende as diversas maneiras pelas quais a produção e recepção de um texto depende do conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores, ou seja, os diversos tipos de relações que um texto mantém com outros textos. Então, a gente tem um processo de escrita, então, de criação desse texto, desse novo texto, partindo, então, do texto-fonte, e da leitura, quando a gente lê e conseguir, então, identificar qual é esse texto-fonte dentro desse novo texto. E a gente consegue, então, compreender a partir da produção e recepção. Produção, quem cria, então, esse texto, quem escreve esse texto com esse intertexto, então, com essa referência do texto-fonte, e a recepção, como, então, que as pessoas recebem esse texto e se consegue, então, fazer essa relação de sentido por parte, então, do interlocutor, de quem está lendo o texto, para conseguir fazer essa relação de ideias e ter, então, chegar ao objetivo do texto. Fazer, então, essas relações textuais e a intertextualidade. Perfeito, pessoal? Então, relembrando, então, da última aula também, mais uma vez, a gente tem a intertextualidade explícita e a intertextualidade implícita. Explícita é quando a gente tem, então, o nome do autor, o nome da obra presente no texto, no intertexto. Então, quando apresenta quem é o autor da obra, que a gente referencia, quando tem o nome da obra, ou de alguma forma apareça ali algo que referencie diretamente e explicitamente o texto-fonte. E a implícita é o contrário, quando a gente não tem elementos, a gente, a partir dos elementos visuais e dos elementos visuais no geral, seja eles não verbais ou verbais, que a gente consegue, então, fazer essa relação de sentido e entender que ali dentro tem um outro texto. E esse texto não é explicitamente exposto. E aí, então, que acontece essa mesma relação de sentido. Então, que a gente vai precisar ver na nossa mente, mais precisamente, para conseguir compreender e entender qual é esse outro texto que está referenciando. Fala, Luísa, você está com dúvida? Pode ser considerado plágio? Não? Sim, exatamente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, principalmente na redação do Enem, e depois, quando vocês passarem na universidade, né? Porque eu já estou contando com isso, porque vocês estão estudando, estão se dedicando, estão participando das minhas aulas. Então, o plágio é exatamente quando a gente referencia um outro texto, então quando a gente faz intertextualidade, porém, em textos oficiais, como a gente tinha trabalhado então lá nos inícios das nossas aulas, que é redações, artigos e tudo mais, a gente não pode colocar algo escrito que não seja propriamente nosso. Ou seja, a gente escrever algo que não foi a gente que escreveu, que não foi a gente que teve a ideia, e colocar lá sem dar os créditos ao autor, sem referenciar o autor, como se aquilo fosse teu e na verdade não é. Então, o plágio ele aparece então especificamente em textos oficiais e por isso a necessidade então da gente em textos oficiais fazer uma intertextualidade o quê? Uma intertextualidade explícita, porque a gente tem que explicitar. Não, isso aqui é uma palavra nova, olha só que loucura. Então, a gente tem que explicitar quem é o autor para dar os créditos. Porque se a gente não fizer isso, nem que seja de uma forma e de uma forma especificamente adequada, a gente então a gente acaba fazendo, então, cometendo o plágio. Que é o que acontece, a gente pega uma ideia que é nossa, que não é nossa, e apresenta como nossa. E como que a gente não apresenta que é nossa? Então, como que a gente faz com que essa ideia que o pessoal entenda que não é nossa? É a gente explicitando o autor ou a obra. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado do plágio em textos oficiais. Intertextualidades implícitas. Então, quando a gente não apresenta o autor, quando a gente não apresenta o título do texto, a gente tem que ter, então, só um cuidado quando são textos oficiais. Fora isso, a gente pode, então, fazer intertextualidade, até para ter, então, uma coisa mais
cômica, ou tem, então, o sentido que esse texto quer trazer. Mas é importante que nos textos oficiais que a gente, então, faça uma intertextualidade explícita. Mas muito bem, Luiz, exatamente isso. Pode ser considerado plágio? Sim, porque é plágio. Quando a gente pega uma ideia que não é nossa e apresenta como nossa, é plágio. Mas agora a gente vai entender um pouquinho mais agora quando a gente trabalhar cada um dos tipos de intertextualidade. Então, a gente viu da forma geral a intertextualidade temática, a intertextualidade estrutural, a intertextualidade referencial, e agora a gente vai entender, então, um pouquinho melhor alguns tipos específicos de intertextualidade, ou seja, como que a gente pode aplicar a intertextualidade no nosso texto, ou como que a gente consegue identificar cada uma dessas intertextualidades. O primeiro tipo de intertextualidade é o que a gente chama de paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase, então, é quando a gente tem um texto fonte, então um texto original, e a gente vai fazer com a mesma temática, então a gente vai ter o mesmo tema desse texto fonte, e vai apresentar ele com outras palavras, com as nossas palavras. Então, pensem assim, ó, para vocês entenderem o conceito de paráfrase. É quando a gente tem, então, chega lá no trabalho da escola, a professora pede assim, escrevam com suas palavras o que aconteceu no ano tal. Aí no livro diz assim, ó, em 1889 ocorreu, sei lá, o massacre da Serra Elétrica, tá? Eu tô inventando na minha cabeça aqui. Aí o que a gente faz? A gente parafraseia, a gente escreve com outras palavras. Então, ocorreu o massacre da Serra Elétrica ocorreu em 1879. Então é exatamente isso. A gente relacionar o mesmo tema, a gente apresentar o mesmo tema do texto-fonte em outras palavras. Então, reescrever de uma forma mais nossa, mais própria. E aí, então, a gente tem que ter cuidado, pois a paráfrase também se encaixa no plágio. Quando a gente faz uma paráfrase, a gente afirma uma coisa que não é nossa, que não é de origem nossa, a gente tem que, então, especificar, mesmo de forma parafraseada, mesmo com outras palavras, que isso é que isso que a gente colocou ainda é ideia de outro autor, de outro texto-fonte. E aí aqui a gente tem um exemplo de paráfrase. A gente tem então a canção de Exílio, do Gonçalves Dias, que diz o seguinte: Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Então, o tema é o quê? A gente tem o tema de Brasil, explicando então como é o Brasil, enaltecendo o Brasil. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. E aí depois a gente tem a música do Jorge Benjor, Paraíso Tropical. Então, a gente tem o mesmo tema. Qual o tema? Mostrar a natureza do Brasil. E esse tema aparece parafraseado. Ele está escrito de outra forma, em formato de música, mas ainda assim da mesma raiz do texto fonte, sempre querendo então mostrar então as belezas naturais. Que aí diz: moram no país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Aqui a gente vê então um exemplo de paráfrase. Vamos adiante. Esse aqui eu adoro, inclusive. Opa, foi demais. Muito estranho. Esse aqui eu adoro, porque eu amo paródias, né? Alguém já escutou paródia? Quero ver aí, ó. Emily, Juliane, Luísa, Thomas. Quero saber se vocês já ouviram alguma paródia. Então, o que é uma paródia? A gente tem um texto. Ó, a Juliane e a Emily disseram que sim. Vamos ver o que a Luísa diz. Já citaram paródia. Então, paródia a gente já consegue entender que, ó, paródia é intertextualidade. O que é essa paródia? O que é? Quais características que deixam um texto com intertextualidade que transforma ele como paródia? Então, é quando a gente aproveita a estrutura de um texto-fonte e modifica ou contraria o tema de uma forma sátira ou irônica. Aqui a gente tem, então, um exemplo. Ó. Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Qual é o intertexto? Qual é o texto-fonte que é aplicado, então, aqui nessa paródia? Vocês conseguem identificar qual é o texto-fonte? De onde se originou, então, essa paródia? Qual seria a música original? Coloque aí, Luísa, Juliane, Emily, Thomas. Vocês conseguem reconhecer qual é esse texto original? Qual é esse texto, então, que sofreu intertextualidade? A Luísa está editando. Esperar a resposta.
A música Garota de Ipanema? Exato! Juliane já matou. Acho que a Luísa está escrevendo a mesma coisa, vamos ver. Exatamente, aquela música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Então, olha só, né? Não sei o nome. Tá bem, né? Parece o Ding Dong. Agora, eu vou me apelidar de Ding Dong também. Ela corta as músicas e a gente só vai dizendo a música. Não tem problema. Mas é muito difícil da gente reconhecer o nome da música. Então, exatamente. Olha só, como vocês estão espertos, vocês têm bastante conhecimento de mundo, hein, Luiz e Juliane? Gostando. Conseguiram, então, reconhecer a intertextualidade nessa paródia. Perfeito, exatamente. É uma paródia, então, da música Garota de Ipanema. Vamos, então, para mais um tipo de intertextualidade, que é a referência ou alusão. Eu peço que vocês depois ampliem essa tela, porque eu acho que não vai dar para ler direitinho o quadrinho da vida de passarinho. Mas vamos entender o que seria, então, essa referência ou alusão. Referência, só pelo nome, a gente já consegue entender que há algum ponto ali daquele texto vai ter uma referência ou algo que lembre o outro texto. E é isso aí mesmo, esse tipo, então, de intertextualidade, que é a referência ou alusão. Que é quando a gente tem uma insinuação de um determinado assunto, ou de determinada coisa, ou de determinado personagem, local, obra, de uma forma indireta. Então, uma intertextualidade implícita. E a gente consegue identificar através da apresentação de características que o simbolizam. Então, simbolizam essa determinada coisa. Aqui, ó, vamos expandir a tela e conseguir ler o Vida de Passarinho. Então, diz o seguinte: uma pedra no meu caminho. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Aqui então ocorre o quê? Uma intertextualidade que tem implícita, obviamente, né? Porque não apresenta o título do. Não apresenta o autor, nem a obra, mas então ainda aparece implicitamente que uma referência a alguma coisa que lembre determinado texto. E eu quero saber se vocês conseguem identificar qual é esse texto que está referenciado aí, que tem então uma alusão a esse texto. Quero ver se vocês conseguem aí. Juliane, Luísa, Thomas, Emily. Quero saber se vocês conseguem reconhecer qual é esse texto que está implicitamente aí tendo uma alusão. E aonde que está essa alusão a esse texto? Vamos ver, Luísa, Juliane, Emily, se vocês conseguem, então, identificar qual é esse texto que está sendo, então, referenciado, que está, então, sendo usado como referência ou alusão. Vamos ver. Está aí. Vamos pensar. Vamos pensar. Se não souberem, tudo bem. Pode colocar ali, então, que não sabe. Lembro de uma frase, mas penso não. Então coloca aí a frase, não tem problema. Aqui é Ding Dong. Vamos lá, Juliane. Luiz também está ditando. Luiz também lembrou da frase. Penso não, não tem problema. Vamos lá, quero ver. Vocês conseguem, ó, identificar, ó, já é alguma coisa, já tem uma intertextualidade. Não lembro de nada. Vamos ver o que a Juliane está ditando, vamos ver se ela consegue identificar qual é essa referência, qual a alusão. Pedras no caminho, guardo todos. Então, a gente nesse. Tinha algo mais, mas não lembro. Vamos ver se a Emily está editando também. Vou esperar a Emily. Esperar a Emily editar.
dia eu vou construir um castelo, eu acho que esse é o resto. Nossa, estão indo longe. Adorei. Então, olha só que loucura. Ó, lembrei também, ó, agora já foi falando, ó. Postava no Facebook toda hora. Adorei. E é exatamente, então, aqui nesse texto, olha só que loucura, a gente vai ter, então, essa referência a esse determinado poema e a outros determinados poemas também. E como é que a gente consegue identificar isso? A gente vê aqui, ó, uma pedra no meio do caminho. Então, só aqui a gente já consegue, ó, identificar, então, a partir, então, desse símbolo, então, dessas características, ou dessa característica, no caso, uma pedra no meio do caminho, a gente consegue, então, fazer uma referência com esse outro texto. E quais outros aspectos que a gente consegue perceber que também faz referência? Aqui, quando ele fala aqui, ó, se eu tivesse talento, faria um belo poema. Então, a gente já sabe que, ó, é um poema, e que o poema fala, então, de uma pedra no meio do caminho. E é exatamente isso. A gente tem o quê? A gente tem uma alusão, uma referência a determinado texto, indiretamente. Perfeito, gurias. Vamos adiante. Aí aqui a gente tem, então, aquilo que a Luísa tinha comentado, que aí, então, é uma intertextualidade explícita, que é a citação, que é quando a gente tem uma intertextualidade direta, recortando e colando tal qual o texto fonte é, e dando credibilidade para o autor que escreveu, então, essa citação ou determinada parte de um texto, o recorte de uma obra. Então, aqui, ó, eu fiz o recorte daquele slide lá na frente, que eu fiz, então, uma citação. Eu peguei, então, um outro texto e apresentei, então, explicitamente que esse texto não fui eu que escrevi, que esse texto quem escreveu foi Gedori Coach. Aqui, ó. E a Elias. Então, aqui, então, a gente vê uma citação, que é o que, então? Esse recorte de um texto e a gente referenciando o autor. E por que a citação é uma intertextualidade muito importante da gente conhecer? Justamente por isso. Porque quando a gente vai fazer na faculdade ou quando a gente está no Enem e a gente tem a redação, aí a gente fica pensando, quero fazer uma redação tópica, botar, então, referenciar alguma coisa, trazer um conhecimento a mais, que não é meu, para embelezar a redação, tirar uma nota maior, não é mesmo? O que a gente faz? A gente faz uma citação. A gente pega, então, uma frase ou determinada coisa de outra pessoa que escreveu e faz o que? A gente coloca na redação. Mas é importante o quê? Que ela seja uma citação, que essa intertextualidade, então, que esse recorte de outro texto, que não é o texto que tu está escrevendo, que não é a redação, então, que é outro texto que quando vocês colocam, então, dentro da redação do Enem, que vocês referenciem e se torne, então, uma citação. Perfeito? Vamos adiante. A gente tem também a epígrafe. O que é epígrafe? É quando a gente vai escrever um texto, tá? Vamos dizer assim, ó, vamos escrever um texto, a gente tem um texto lá na prova do Enem, na nossa prova de linguagens, e o texto começa com uma frase famosa. Por exemplo, assim, o texto começa com aquela frase do Neymar, aquela frase louca de quando ele mandou, deixa eu me lembrar da frase. Saudades que a gente ainda não viveu, que é uma coisa meio 2020, uma frase que está definindo 2020, então saudades que a gente ainda não viveu. Então a gente começa então utilizando essa frase, ou seja, tem um texto que tem essa frase, tem uma frase, começa então com um recorte de um texto fonte, e a partir daquele recorte, então
se destrincha o resto do texto. Então, que a gente escreve o texto, ou que tem, então, um texto falando desse tema a partir, então, dessa citação, desse recorte de um outro texto-fonte. E isso é uma epígrafe. Quando o autor, quando a pessoa que escreveu, utiliza uma frase de um texto-fonte ou de um outro texto para iniciar um novo texto, relacionando o conteúdo da passagem, então, o conteúdo da frase recortada do texto, com o tema do novo texto. Então, em algumas questões do Enem, quando aparecer isso, você já se lembra assim, ó, epígrafe. Se aparecer ali nas alternativas epígrafe, já fiquem atentos e atentas, que bem possível que esteja, então, referenciando, que esteja ocorrendo uma intertextualidade. Um tipo de intertextualidade que é a epígrafe. Vamos adelante. A gente tem também o pastiche. O pastiche. Pastiche. O que é o pastiche? Pastiche é a intertextualidade, é o tipo de intertextualidade que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ela é muito complexa da gente entender. Mas a gente consegue entender o que é o pastiche, porque de vez em quando, então, aparece nas provas do Enem de linguagem o quê? Esse pastiche. Mas o que é o pastiche que o Computação Enrolando não está falando o que é o pastiche? Vamos entender o que é o pastiche. É quando a gente tem uma imitação ou uma citaçãozinha, ou... De novo. Quando a gente tem, então, uma imitação, a gente tem um estilo de escrita, tá? De um outro autor. E a gente mistura esse estilo de escrita desse autor, desse determinado autor, num único texto. Então, a gente pega o estilo desse autor e coloca em outro texto, de uma forma independente, sem o intuito de criticar ou satirizar. Então, como assim? O que seria, então, o pastiche? Pegando aqui o exemplo, para vocês entenderem melhor, não sei se vocês já escutaram, Emily, Juliane, Luísa, a música Ginga da Isa. Comentem aí se vocês já escutaram a música Ginga da Isa, que aí vocês vão entender melhor o que é o pastiche, que é essa imitação direta do estilo de outros autores, misturando diversos estilos num único texto, de forma independente, sem o intuito de criticar ou satirizar. Então, a Emily falou que já escutou, Juliane sim, já sabia da Luísa, se ela já escutou, se o Thomas já escutou também. Vamos lá, saber, se não escutaram, coloca aí que não escutaram também. Então, na música da Isa, ela fala o seguinte, então tem o final do refrão, ó, Luísa, quero ver se ela já escutou. Ó, adora, também adora a Isa. Também adoro essa música também. Então, o que traz, então, nessa música? Mais na parte do final, quando o outro cara que tá junto com a Isa na música começa a falar, começa a cantar, no caso, ele faz o seguinte: vambora, vamos gingar sem vulgarizar, pra suar a camisa sem economizar. Pode avisar, firme a gente pisa. Pesadão, dão, no estilo Isa. Nem mesmo o céu é o limite, foco no trabalho, muito mais que palpite, tudo que te preenche é melhor que evite, a música liberta, eu te faço um convite. Então, o que acontece? Nesse recorte aqui, a gente vê um exemplo de intertextualidade do tipo pastiche. Então, quando a gente faz uma imitação direta de outro estilo, de outro autor, de outros autores, misturando, então, diversos estilos num único texto. Então, a gente tem a música Ginga. A música Ginga é a mesma música que Pesadão? Vocês já escutaram a música do Pesadão da Isa? Quero saber, Emily, Juliane, Luísa, que estão participando hoje também, eu adoro. Gosto tanto que vocês falem, se vocês também já escutaram Pesadão. Ó, já escutaram Pesadão. A Emily já escutou Pesadão. Luísa também, Juliane também. Ó, então vocês sabem que... Aí eu vou perguntar para vocês. Pesadão e Ginga são músicas iguais? Apesar de serem cantadas pela mesma cantora? Não. Juliane falou não, Carol também não. A Emily falou não, Luísa não. Então, são músicas diferentes. Não são músicas iguais.
tá? Então, são músicas independentes, podemos dizer assim. Uma música é diferente da outra. Porém, nesse recorte aqui da música Ginga, a gente vê o quê, ó? Pesadão dão no estilo Isa. O que acontece? Aqui a gente vê o quê? Uma imitação direta do estilo de outro autor. Qual autor? A mesma autora, a Isa, né, no caso, mas quem canta essa parte não é a Isa, misturando diversos estilos num único texto. Então ele pega o estilo da música Ginga e coloca, então, um pouquinho do estilo, então, de uma imitação direta da música Pesadão. E é isso o pastiche. Pastiche. Que a gente tem, então, uma imitação direta. Então, a gente pega, então, uma referência de determinado texto, de determinada obra, e a gente faz o quê? A gente pega o estilo, pega diretamente esse estilo, e mistura e coloca em outro estilo. E aí, então, a gente vê, então, essa pastiche quando ele fala, então, pesadão no estilo Isa. Ele pega uma outra música e coloca dentro de outra música, sem perder o sentido. E ainda assim, mostrando que são músicas diferentes. Perfeito, Gurias? Ficou claro? Mas lembram uma outra. Ah, lembram uma outra. E exatamente esse é o ponto, Luísa. Que eles vão lembrar, uma vai lembrar a outra. No caso, a Ginga vai lembrar o Pesadão. Por quê? Por causa do pastiche também. Que é então essa mistura desse estilo. A gente tem uma imitação direta da música Pesadão e infiltrada dentro da música Ginga de uma forma diferente e independente da outra música, mesmo que a gente ainda consegue lembrar da outra música escutando, lembrar então do Pesadão e escutando a Ginga. E é isso que acontece. O pastiche a gente pode ver com mais frequências em músicas, que a gente então consegue escutar uma música e entender, ó, referência de outra. Para quem já escutou Miley Cyrus, vai ter um outro exemplo de pastiche na música Party in USA. Não sei se vocês já lembraram, já escutaram, vou até colocar aqui o nome da música. Party in USA. Tá? Miley Cyrus, da Hannah Montana, tá? Vocês já escutaram? Oh, já escutaram. Depois, ó, a Amy já escutou. Adorei. Agora que vocês estão entendendo as referências de música. Bom, sinto feliz. Até porque vocês não conhecessem, eu não saberia o que eu fazer. Não, tô brincando. Então, depois vocês vão ver, caso vocês pesquisem a letra, vocês vão ver que vai ter um pastiche também na música Party in USA da Miley Cyrus, onde ela fala, então, but a Britney song was on. When a Britney song was on. When the Jay-Z song was on. Que é o quê? Quando uma música da Britney esteja tocando. Quando uma música do Jay-Z estiver tocando. Então a gente vê então esse pastiche também na música da Miley Cyrus. Olha só que loucura. E para finalizar os tipos de intertextualidade, a gente tem a tradução. Como assim, Rô? Tradução é um tipo de intertextualidade. Quer dizer que tudo isso que tu acabou de falar, de traduzir a música da Hannah Montana para o português, é uma intertextualidade? Sim. Mas por quê? Então, a tradução é um tipo de intertextualidade. Mas por quê? Porque o texto original, por ser escrito, então, em outra língua, quando a gente traduz, então, quando a gente vai pegar o texto original e tentar passar para uma outra língua, pode haver diversas interpretações e possibilidades de diferentes expressões e adequações na língua. E por que isso? E por que então que tradução se torna uma intertextualidade? Porque quando a gente traduz determinadas expressões do Brasil para o inglês, por exemplo, não sei se vocês já viram aquela página Gringo Community. Depois posso mandar para vocês o arroba do Gringo Community, que é quando tem o quê? Traduções literais de expressões brasileiras para inglês. O
que é exatamente esse o ponto da intertextualidade da tradução. Quando a gente traduz uma coisa literal do português para o inglês, quando for lido em inglês, vai ter essa possibilidade de interpretar em diferente. Como é o exemplo que a gente tem aqui, ó. The Brazilian bird want, que é o quê? Uma tradução literal do pássaro quero. Que quero é em inglês, e quero em inglês é want. E para vocês verem que ó, pode ter diversas interpretações. Eles traduziram literalmente quero para inglês e fazem então essa intertextualidade dentro então da tradução. Por então referenciar um texto em outra língua de uma forma diferente na outra. Ficou claro por que tradução é um tipo de intertextualidade, gurias? Deem um aqui aí, um joinha. Ficaram com alguma dúvida? Querem que eu retome algum conceito, algum tipo de intertextualidade? Fale agora ou se calem-se lá. É massa, né? Ou cale-se para sempre. Então, mentira, para sempre não, que vocês podem me chamar depois lá, aqui, no Instagram, no Facebook ou nos e-mails. Então não precisa ficar lá para sempre. Mas se tiverem alguma dúvida, falem agora, que a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Se não tiverem, espero que tenham gostado da aula. Semana que vem, então, a gente tem... Ó, a Luísa está digitando. Vamos ver se ela configurou. A Ana, então, está disponibilizando aí o Drive. Ah, que bom que você gostou da aula, Emily. Aí, então, vai estar esses slides que a gente apresentou agora na aula. Qualquer dúvida, nos chamem. Não pensem em... Ficou, então, viu uma questão no Enem, pensou que é intertextualidade, vai lá e me chama, ou chama a Ana por e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Nos chamem, que a gente explica para vocês, ó, tranquilo. Justamente para ficar bem claro para vocês essa questão de intertextualidade, porque vocês indiretamente vão usar muito no Enem. Aí a Luísa trouxe a pergunta. Como a intertextualidade cai nas questões do Enem? Ou não costumam cair de forma direta? E esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto. Ótima pergunta, Luísa. Nas questões do Enem, são todas indiretas. Às vezes, vai ter raramente uma questão que vai pedir diretamente, ó, em relação à função de linguagem tal, que é uma coisa que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Ver a característica que foi encontrada no texto, ó, em relação com a paródia, como é que a gente consegue perceber os elementos da paródia e pensar, então, em todas as características da paródia para achar uma alternativa que seja, que esteja, então, correto com os conceitos de paródia. Vai ter, pode ser que tenha, já aconteceu muito de cair, porém é mais normal cair indiretamente. E como é que a gente consegue entender indiretamente que a questão está falando de intertextualidade ou não? Isso acontece quando a gente vê, então, palavras-chave nas alternativas. Como assim? A gente vai ter um texto, e aí nas alternativas cai alguma coisa, alguma palavra como, aconteceu aqui epígrafe, aconteceu aqui pastiche. Então, se tu não sabe os conceitos, tu não consegue entender diretamente qual é essa relação de sentido que ocorre nessa intertextualidade. Outro tipo de intertextualidade que acontece no Enem indiretamente é quando a gente tem dois textos. Quando a gente tem o texto 1 e o texto 2. Só de ter esses dois textos, a gente já entende que vai ter uma intertextualidade entre os dois textos. Seja intertextualidade temática, então, que os dois textos vão tratar do mesmo tema, porém, aí a gente vai ter que identificar em cada texto qual é o tema e qual é a posição que cada texto tem em relação a esse tema, ou se um texto tem relação direta ao outro, ou indiretamente ao outro. E é isso que vocês vão fazer na cabecinha de vocês quando vocês chegarem, então, na prova do Enem. E a gente saber o que é intertextualidade,
saber que a gente tem, então, na prova um texto 1 e um texto 2, e que um texto e o outro vão ter relação, nem que seja com o tema ou com algumas coisas diretas, referenciando, então, ao outro texto, ou com diferentes ideias, porém do mesmo tema, já tranquiliza vocês. E tranquiliza por quê? Porque quando a gente vê, então, dois textos, a gente já pensa, bom, eles vão ter uma ligação entre eles. A gente tem que saber o quê? A diferença entre cada um deles, para conseguir matar a questão. Ok, Luísa? Mais alguma pergunta, pessoal? Juliana está digitando. Agora vamos lançar a pergunta. Não tem problema. Vamos que ainda tem tempo. No PAV é assim também? Ah, então aqui a gente já tem uma outra questão. A gente tem um outro tipo de vestibular. No PAV, ele apresenta coisas mais pontuais. Então, vai ser comum no PAV perguntar diretamente sobre intertextualidade. A intertextualidade do texto X acontece em qual aspecto? Porém, não pode ocorrer de ter, então, cobrar intertextualidade indiretamente. Mas o PAV, por ser uma prova, por ser um vestibular próprio da Federal, da Universidade Federal, e ele utilizar, então, dessa maneira de, em vez de fazer uma prova só ou duas provas no mesmo ano, fazer, então, essa escadinha, prova 1 no primeiro ano do ensino médio, prova 2 no segundo, prova 3 no terceiro, ocorre o quê? De disseminação do conteúdo. No Enem, a gente tem diversos conteúdos enxugados e colocados em uma prova só. Nos outros vestibulares também, enxuga e coloca. No PAV, não. E aí, por não ter esse enxugamento, acaba que em determinadas questões eles vão falar diretamente sobre determinado ponto. Sobre determinada função de linguagem, sobre determinada intertextualidade, sobre determinado ponto gramatical, sobre determinada classe de palavras. No PAV vai ser mais fácil da gente identificar, então, a intertextualidade, ou o que a pergunta cobra de intertextualidade. Então, a gente vai fazer, então, uma outra intertextualidade na nossa cabeça, quando a gente pensar, então, que ali naquela questão tem intertextualidade no PAV, a gente já pensa, então vamos trabalhar na aulinha do Rômulo, em todos os aspectos e os tipos de intertextualidades que a gente trabalhou. E vocês vão entender, e vocês vão perceber que vai dar para matar a questão direto. Um beijão para vocês, gurias. Muito obrigado pela aula. Que bom que gostaram. Se tiverem mais alguma dúvida, pode falar também. Eu estou me despedindo, mas eu também posso voltar e responder. Não tem problema. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. E um beijão, então, gurias. Semana que vem seguimos com a Prof. Carol, com mais um pouco de gramática. E na outra, vocês voltam comigo, que a gente vai aprender, então, um pouquinho mais. Já vou dar um spoiler para vocês, que a gente vai ver, então, na próxima aula. A gente ainda vai manter, então, o estudo do texto e a gente vai começar a entender determinados aspectos de criação e recepção de texto. Ok, pessoal? Um beijo. Tchau, tchau. Bom descanso. Boa janta. Bora comer.